Êxodo capítulo 12, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, verso 1. Êxodo capítulo 12, verso 1. Diga assim: eu estou aqui para celebrar a Páscoa do Senhor. E isto é algo maravilhoso. Amém? Diga assim: Deus traçou um plano, um projeto para alcançar não só eu, mas toda a minha casa e toda a minha família. Repita isso comigo. Deus não sonha só comigo. Deus sonha com toda a minha casa e a minha família. Você entende isso, irmãos? Essa frase, a salvação é individual. Cuidado com esta frase, que está sendo extremamente mal utilizada. Entendem? Repita comigo de novo. Deus sonha não só comigo, mas com toda a minha casa. Repita comigo: toda a minha casa, no devido tempo, tomará decisões, mas eu tenho o objetivo, a missão de ser ponte de salvação para toda a minha casa. Amém? Agora congela, irmãos, congela que ficou top 10, congela, agora tá top 10. Êxodo capítulo 12, verso 1. Me ajuda aqui, minha esposa Valeira, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Se está no celular, irmãos, tenha o hábito de grifar, de anotar. Nós vamos ver, irmãos, que a ceia do Senhor é um teatro. Repita comigo: ceia é um teatro. Por que teatro? Porque o nosso corpo precisa falar. Vou repetir. Por que eu insisto tanto com vocês, certo, Valquíria? Por que eu insisto tanto? Em que o nosso corpo precisa louvar ao Senhor. Nossas mãos, nosso rosto, que eu falo, levante o seu rosto para os céus, levante suas mãos, movimente-se. Vocês já viram o pastor de vocês no momento de louvor? Não consigo ficar parado, irmãos. Por que isso, Jefferson? Porque o nosso corpo precisa dizer algo para os céus e para a terra. E por que a ceia, ela é cheia de movimentos, cheia de ações? Porque está levando o homem a movimentar todo o seu corpo, porque o nosso corpo precisa falar aquilo que é importante e aquilo que nós cremos. Amém? Vamos lá. Pode começar, por favor. A partir do verso 1, nós vamos até o 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano. Vamos lá, só antes dela continuar aqui, que está falhando lá também, mas deixa só aqui, disse para Arão e Moisés, deixa eu dar uma paradinha, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele está usando 2 homens. Repita comigo assim: tem tanta coisa que Deus poderia fazer na minha vida, só eu e Ele, e mais ninguém. Mas a Bíblia me ensina que o normal é Deus usar alguém para abençoar outro alguém. Quem está pertinho de você, diga assim: olha, Deus vai me usar tanto para abençoar você, e você também. Deus vai usar você para me abençoar. Amém? Está aqui, irmãos, Deus usando Moisés e Arão. Alguns estudiosos acreditam que ele era gago. Eles dizem: mas como que o Senhor está me chamando alguém que é gago? Eu tenho dificuldade para falar. Não tem problema, vou usar seu irmão. E como era o irmão dele? O irmão dele é aquele: Maria vai com as outras. Não dá tempo de eu explorar isso aqui hoje. Mas Arão, aquele tipo de cara assim: está todo mundo indo e eu vou também. Lembra lá na hora de construir o bezerro lá? Eles que estão pedindo. Eles pediram, então eu vou. Arão era um verdadeiro
Lembra aquelas passeatas? Eu acho que ele era brasileiro, irmãos. Arão tinha sangue brasileiro. Que os caras estão lá na passeata levantando um cartaz. O que está escrito no cartaz? Não sei, me deram esse cartaz. Ponto. Então, mas o que está escrito aqui? Não sei. E por que você veio para a passeata? Não sei. Meus vizinhos vieram e eu vim também. Então Arão era esse tipo de homem. Repita comigo, Deus vai usar tanta gente, com tanto defeito, com tanta limitação, para abençoar a minha vida. Você veio ouvir a voz de Deus? Se abra para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E vai usar os improváveis, os anônimos. Tem gente que acha que só a oração do pastor Davis é que vai funcionar. Que é só a oração do apóstolo, da apostila, do ungidão. Aí vem um irmão, uma irmã que ninguém conhece, que ninguém sabe, impõe as mãos e a pessoa é curada instantaneamente. Porque Deus não divide a glória dele com homem nenhum, e ele usa quem ele quiser. O que a gente precisa é, Senhor, fala comigo, usa alguém, Senhor, envia a tua voz, me ensina, me orienta, e sabe o que vai acontecer? Deus vai usar pessoas normais para abençoar a sua vida. Continua o texto. Verso 2: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Peraí, calme-se. Um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada, outra expressão, outra palavra utilizada para cada família. Diga assim, o Cordeiro de Deus não é só para mim. O Cordeiro de Deus é para minha casa e para minha família. Está entendendo? Irmãos, tudo que foi escrito, insisto, era sombra, era a figura do que Deus queria fazer, Mauro. Eu não quero salvar só o Mauro. Eu quero salvar o Mauro, a Cássia e todos os seus filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. E assim vai. Até 1000 gerações. Quantos já são avós aqui? Levanta a mão os avós. Diga assim, meus netos serão abençoados. Meus bisnetos serão abençoados. Diga, os meus tataranetos serão abençoados, porque o que Deus está fazendo na minha vida vai alcançar até 1000 gerações, e os avós que acreditam nisso aplaudam ao Senhor. Glória! Só que o justo viverá pela fé. E como que a gente desagrada a Deus? Quando a gente não crê que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Eu preciso pegar a palavra de Deus e dizer, Senhor, isso aqui é para mim, para minha casa, para minha família, para os meus netos. Agora, isso aí isso aqui vai acontecer na família do pastor, isso aqui vai acontecer na família do Jefferson, mas na minha, olha a minha família, não. Aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Tudo em todos. Sequência do texto. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Dá uma paradinha aqui. Repita comigo assim, a Bíblia está me ensinando. Dá uma paradinha aqui. Pastor, mas o senhor é chato. O senhor é chato em ficar mandando a gente responder. Irmãos, é pedagógico, eu já disse. Se eu estivesse preocupado, irmãos, em ser reconhecido como um grande orador, eu nunca faria isso. Mas a última coisa que eu quero é ser reconhecido como um bom orador. Um bom orador nunca faz o que eu estou fazendo. Repetir.
eu não quero isto. A minha preocupação, e eu venho aqui cheio de temor e tremor, é que a palavra de Deus entre na sua mente e no seu coração. Você nem pensou em acordar, e eu estava orando para que o Espírito, irmãos, só o Espírito Santo pode mudar a chave, só o Espírito Santo pode mudar o nosso coração, só o Espírito Santo pode mudar a nossa vida. Então a minha preocupação é enxertar a palavra e orar para que a palavra, como eu preguei na semana passada, entre a cabeça e o corpo, existe o pescoço que representa o Espírito Santo, unindo a cabeça e o corpo. Como eu oro para que o Espírito Santo pegue esta palavra, que já está na sua mente, está no seu coração, e dê vida a esta palavra, amém? Então insisto aqui, a salvação, o Cordeiro, tem que levar eu e você a olhar quem é que está perto da gente, o vizinho, é o próximo. Esta passagem, Alice, foi escrita apontando lá para frente, porque tem alguns, a minha família está bem, está bom, a sua família está bem, mas e o seu vizinho? E os outros? Não é porque está tudo bem para você, que nós não vamos nos preocupar com os outros. Nós tivemos, irmãos, sexta-feira, alegria no nosso coração. Algumas pessoas que vieram, que estavam aqui na sexta-feira, moram em barraco. Deixa eu explicar, não é que moram em uma casa simples. Algumas pessoas que estiveram aqui na nossa comunidade, moram em barraco. E Deus, irmãos, está nos usando como ponte para abençoar e cuidar destas pessoas. Usou um grupo de médicos. Alguns médicos, irmãos, aquilo que eu e você pagamos de aluguel ou de prestação, eles pagam só de condomínio. É só o condomínio. Mas Deus, quando quer alcançar alguém, move as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você não estiver aberto para que Deus use você para abençoar pessoas, Deus vai usar outros. Porque se vocês não clamarem, se vocês não se colocarem na brecha, Deus vai trazer de fora gente para se colocar na brecha e atender e socorrer os aflitos da nossa geração. Como eu e você precisamos, Senhor, usa a minha vida, usa a minha casa. Irmãos, eles usaram o recurso deles e nós usamos gente que não tinha tanto recurso, mas vieram aqui e trabalharam. E eu saí daqui com tanta alegria no meu coração, vendo um monte de formiguinha, irmãos. Lá na cozinha parecia um bando de formiga, tudo trabalhando, socorrendo, e pegando e fechando porta, abrindo porta, e carrega aqui, e pega ali, e atendendo as pessoas com alegria. A mulher lá, líder lá da comunidade carente, mandou um áudio para a gente, falou: que é isso? Que povo é esse? Nós nunca nos sentimos tão amados e valorizados. Valorizados. As crianças, tudo pintadinho no rosto, a alegria delas. Repita comigo assim: eu não estou aqui para abençoar só a minha família. Diga assim: Deus quer alcançar a mim, minha família e todos que estiverem próximos de mim. Eu vou brincar de assembleiana aqui. Diga para quem está pertinho de você: ô vaso, deixa Deus te usar, senão vaza daqui. Diga: ô vaso, deixa Deus te usar, senão vaza daqui, né, dona Creuza? Sequência do texto. Vamos lá? Verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais. Presta atenção no que está acontecendo agora aqui, movimento. Eu podia só orar. Ele poderia falar: orem, matem o cordeiro.
Mas ele tem um propósito, daqui a pouquinho eu vou explicar. Por que é que ele está mandando fazer isso? Mas está exigindo um movimento. Por isso que cultuar a Deus em casa, para quem está longe. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem gente de Minas assistindo o culto, tem gente do outro lado de São Paulo assistindo o culto. Mas a ausência do corpo reunido, que envolve movimento, que envolve pegar um ônibus, que envolve acordar 2 horas mais cedo, se você tem criança, para pentear o cabelo, para fazer escova, e pega carrinho, e pega a fralda, e pega a mamadeira, e pega, e dá ração para os cachorros antes de sair de casa, e joga um pouco de bolinha antes de sair de casa. Você sabia que tem gente aqui que antes de sair de casa, quer ter cachorro? Tem que cuidar. Então, hoje de manhã, eu tive que cuidar dos meus cachorros, e aí, para depois sair de casa, movimento. Sequência do texto. Verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Presta atenção aqui, o que diz no final? E executarei... Leia aí. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Por que isso? Momento de curiosidade aqui. Naquela época, os egípcios escreviam nos umbrais das portas, nos batentes e nas portas, frases de proteção, pedindo proteção para os seus deuses. Cada uma das 10 pragas representava uma divindade do povo egípcio. Não foi aleatória. Cada uma das pragas, momento de curiosidade aqui, cada uma das pragas representava um deus adorado pelos egípcios. E aí, os egípcios tinham o hábito de escrever nas portas que eles adoravam aqueles deuses, e quando eles escreviam isso, Denis, toda praga, maldição, peste, não entraria na casa deles. Por quê? Porque a casa deles estava representada, escrita nos umbrais das portas, que eles adoravam aquelas entidades, e por isso aquelas entidades deveriam protegê-los, Ricardo. E por isso, Páscoa representa a passagem, porque quando o anjo passou, ele olhava para cada uma das casas, e o que protegia, ele via nas casas dos egípcios frases de adoração e de pedido de proteção, mas não existe ninguém, nem semelhante, nem igual ao nosso Deus. Eu lembro quando era pititico, irmãos, o Lincoln cantava para mim uma música que dizia assim: não há outro Deus como o Deus de Israel. Lembra, pai? De Israel. Não há outro Deus como o Deus de Israel. De Israel. Lembra, irmãos? Olha lá, pelo menos. Aí, alguns. Vocês não frequentaram escola bíblica dominical quando vocês eram pititico? Que fez o sol, o mar, a terra e o céu, a terra e o céu. Não há outro Deus como o Deus de Israel. Ó, aí vinha Ana orando, pede um filho, e Deus lhe deu a Samuel. Por quê? Não há outro Deus como o Deus de Israel.
Elias, orando, pediu fogo. Ó, estou inspirado hoje. E o fogo desceu do céu. Por quê? Não há outro Deus como o Deus de Israel. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia! O que Deus estava mostrando para os egípcios: não há ninguém poderoso como eu. Não há ninguém semelhante a mim. Eu sou o único digno de ser adorado e exaltado. Mas, irmãos, o povo de Israel poderia só ter matado o cordeiro dentro de casa, mas não, eu preciso colocar, meus filhos precisam ver que na entrada da minha casa, eu estou decretando quem é que protege a minha casa. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu rei, Ele é o meu escudo e a minha proteção. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Glória! Movimente-se. Dá trabalho vir para um culto, dá trabalho. Arrumar, pentear cabelo e fazer unha e escolher sapato e mudou 4 vezes hoje de manhã. Dá trabalho escolher sapatos, homens casados. Dá trabalho, irmãos? Dá, irmãos. Dá. O homem estica e pega. A mulher, irmãos, ela estica, ela pega, mas ela muda. Dá trabalho? Dá, mas alegrei-me quando me disseram: vou cultuar ao Senhor. Sequência do texto. Então repita comigo assim: todas as pragas estavam apontando a soberania de Deus sobre todos os problemas, dificuldades. Ouça aqui, quem protege você não é sua conta bancária, cuidado com isso. Quem protege, quem cuida de você não é o QI, quem indicou você. Quem guarda você não são os seus clientes e não são os seus fornecedores. Cuidado, Deus está mostrando neste texto para mim e para você. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Esta passagem mostra, e nós vamos ver daqui a pouquinho, mudança de reino, mudança de senhorio. Haviam muitos hebreus que já estavam colocando nas portas das suas casas também sinal de proteção. Sabe essa coisa? É antiga, irmãos. Se bem não fizer, mal também não vai fazer. É? Cuidado. Se bem não fizer, mal também não vai fazer. É mesmo? Quem é a sua proteção? Quem é o seu escudo? Quem é aquele que guarda você? Cuidado com tradições, mas todo mundo faz. Mas todo mundo busca, mas todo mundo pede socorro para isso. Cuidado, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e aplauda o seu socorro. Ele, é dele, é dele. Deus estava mostrando para eles: ouça aqui, não reproduzam aquilo que dá proteção a eles. Cuidado, quem protege vocês sou eu, o Senhor. Cuidado com tradições, cuidado com hábitos, mas está todo mundo buscando socorro ali, mas está todo mundo fazendo ali. O meu socorro vem do Senhor, amém? Sequência do texto. Final do verso 12. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Celebrem como, irmãos? Como decreto perpétuo. Insisto, irmãos.
Deus espera de mim e de você que numa sequência de um ciclo de 7 dias, a gente pare tudo para adorar a Deus. Quando o texto diz que Deus descansou, Deus não se cansa. Num ciclo de 7 dias, eu e você precisamos parar, para junto com a nossa família, adorar a Deus. E é um negócio tão gostoso que quando você vê lá a tradição do povo hebreu até hoje, eles sentam à mesa e começam a contar histórias daquilo que Deus fez entre eles. Hoje não dá tempo, talvez no ano que vem, não no dia da Páscoa, porque é um dia que o culto precisa acabar mais cedo para todo mundo dar tempo de ir almoçar com a família. Mas, talvez no mês, com um mês de antecedência, a gente vai estudar um pouquinho do que é que eles fazem durante este dia. Irmãos, nós estamos abandonando aquilo que não poderia abandonar e absorvendo coisa que a gente não deveria absorver. Mas vamos lá, sequência do texto, quero agora ir com vocês para Lucas capítulo 22, a partir do verso 13. Enquanto você acha, repita comigo assim: a Páscoa precisa ensinar para mim que existem tradições mundanas, tradições do Egito. Diga assim: o Egito aponta para o sistema mundano, um sistema que não crê em Deus e que não busca Deus, mas ele tem tradições. E diga: a Páscoa é a passagem de uma vida dependente do mundo para agora uma vida dependente de Deus. Precisa mudar a chave, irmãos. Sem a gente perceber, nós estamos dependendo de algumas tradições. Tem coisas que a gente faz, não sabe nem por que faz, mas todo mundo sempre fez, então eu faço também. Tradições, cuidado com tradições. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu não vou falar que era minha mãe, mas já estava convertida, já fazia uns 20 anos. Todo mundo que espirrava perto dela, ela falava assim: São Brás, São Brás. Mas ela cresceu ouvindo a mãe dela falar São Brás. Aí depois que ela foi descobrir que São Brás era o protetor dos que têm asma, que tem espirro, sei lá. Eu sei que assim, imagina, família, tudo crente, indo para a igreja, aí alguém dava um espirro, minha mãe: São Brás, menino. Que São Brás, mãe? Que São Brás? Tradições que a gente repete, reproduz, e a gente não sabe nem por que faz, né, mãe? Amém, mas eu amo você, mãe. Vamos lá. Lucas capítulo 22, a partir do verso 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Verso 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo. Só dá uma paradinha aqui, só momento de curiosidade de novo. Imagina a cara dos discípulos, que eles estavam acostumados desde pititico, que na hora da Páscoa, eles tinham que comer o cordeiro, certo? Aí imagina eles ouvindo de Jesus: Isto é o meu corpo. Mas peraí, o pão não é o pão asmo lá? Mas eu quero dizer que esse pão aponta para mim. Eu sou o cordeiro. Imagina o assombro deles. O que isso nos ensina? Que tem coisa que a gente está pedindo a Deus, clamando, pedindo para Deus fazer. E sabe, Regina, quando Deus se levanta para fazer, a gente fica assustado.
A gente pede, Senhor, põe a tua mão na minha casa, põe a tua mão na minha vida, põe a tua mão na minha família, mas só que a gente define como Deus vai fazer. Senhor, vai ter que ser naquele dia e dessa forma, desse jeito. Aí vem Deus, e quando Ele cumpre a promessa dEle, normalmente, Cláudio, a gente fica assustado com o agir de Deus, Alisson. A gente não entende. Repita comigo, eu preciso sempre crer que Deus sempre ouve as minhas orações, e Ele atende. Mas Ele não fará, Ele não agirá como eu penso. Mas eu preciso continuar crendo que Ele está no controle. Senhor, dá-me mais fé. Aí o cara é demitido. Eu falei, não entendi nada, Senhor. Não entendi nada. Eu pedi para o Senhor fé e o Senhor me dá de presente a demissão. Porque agora, meu amigo, com a demissão, você vai precisar saber o que é viver por fé. Por fé. Senhor, eu pedi, paciência. Aí Deus coloca um vizinho que gosta de Tereza Aragão, ei, Tereza Aragão. Irmãos, eu nunca vou esquecer, faz parte da minha infância, irmãos. E olha que eu nem havia orado, Mauro, pedindo paciência. Mas eu precisei muita paciência com os filhos da dona Joana. Ai, Senhor, lembra, né? Eita Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, cuidado com o que você pede a Deus, Marcelo. Porque quando você pede, Deus se levanta e Ele faz. Mas Ele não faz do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer. Mas a resposta, o caminho, os planos de Deus são mais perfeitos do que os nossos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Mas o caminho dele é sempre perfeito. Amém, irmãos? Então eu e você precisamos entender isso. Que quando Jesus disse assim, eu sou o Cordeiro, aquilo que João Batista havia dito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os caras olharam assim, não entenderam. Repita comigo assim, tem muita coisa que Deus está fazendo na minha vida, e eu não estou entendendo nada. Quantos Deus está fazendo algumas coisas na sua vida que você não está entendendo nada? Mas o justo viverá, Osmar, pela fé. Não estou entendendo. O povo não entendeu, Marcos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não. O Cordeiro que tira o pecado é aquele que ele é sacrificado lá no templo em Jerusalém. O que ele está dizendo? Que ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos, isso aqui foi escrito para ensinar para mim e para você que tem um monte de coisa que Deus vai falar através de outras pessoas, que Deus vai falar diretamente com a gente, e nós não vamos entender nada. Mas os homens são marionetes nas mãos de Deus. Permaneça fiel, crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Permaneça fiel, fiel, fiel. Amém. Sequência do texto. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Derramado... Dá uma paradinha aqui. Outra coisa que o judeu ficou louco, sem entender. Falei, sangue? Judeu não bebe sangue? Ele está dizendo que isso aqui é sangue? E como que nós vamos beber? Diga assim, eu não fui chamado para entender tudo, mas eu preciso crer que em tudo Deus está trabalhando. Chacoalhe o seu irmão e fala assim, você está entendendo? Você está entendendo? Vamos lá, Colossenses, indo para o final, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 14,
Colossenses, o mesmo livro que fala de sombra, de bens vindouros. Eu me lembro, irmãos, eu era pititico, e o Adilson cantava umas músicas para mim, que dizia assim: minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Mas não era essa música, agora eu lembrei a correta. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Com esta chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma sempre está. Essa muita gente conhece, hein? Quantos conhecem? Conhece? Ô Marcos, você não era da igreja, pititico? Irmãos, repita comigo: Deus precisa, quando olhar para mim, encontrar, João Paulo, uma alma, um corpo, um espírito ardendo em fogo. Irmãos, como eu e você, Senhor, quero que ardas em meu ser. Oh, não era? Ardendo em fogo, minha alma está. Tenta achar a letra dessa música. Ardendo em fogo, minha alma está. Com esta chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma sempre está. Irmãos, minha esposa soltou uma frase para mim, aquela que você soltou lá enquanto eu estava lá lendo, você me atrapalhou que eu estava lendo lá. Aquela da alegria lá, da tristeza. Pode falar no microfone. A falta de prazer adoece mais do que o excesso de sofrimento. Repete, repete. Escreve para mim essa frase, dá para escrever? Derek, por favor. Olha só, irmãos, vocês têm dificuldades? Eu também tenho, e muitas. Vindo para cá, na sexta-feira, Gustavo, ocorreram 8 capotamentos na nossa frente. Minha esposa está aqui. Eu e ela vimos 8 Lincoln capotamentos na nossa frente, de Atibaia até o final da Fernão Dias. Eu vou ficar na minha casa. Para que passar por tudo isso? Mas, irmãos, busque a Deus, incendeie o seu coração. Incendeie seu coração, sirva ao Senhor com alegria. E eu vinha no carro com alegria no meu coração: Senhor, eu estou indo para abençoar o meu próximo. Dá trabalho, é perigoso, mas o Senhor sabe que eu estou fazendo com um coração apaixonado. Porque sexta-feira é chamada de sexta-feira da paixão. Porque quem é apaixonado, irmãos, paga qualquer preço. Como nós precisamos disso, irmãos, de um coração queimando, avivado, apaixonado. Pastor, mas eu não estou. Ore, Senhor, acende de novo, acende de novo. Vocês acham que eu nunca fiquei desanimado? Dezenas, centenas de vezes, mas todas as vezes eu clamo, Senhor, e a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E eu decido, irmãos, se eu ficar olhando só as coisas que não deram certo, as coisas que não funcionaram, eu vou entrar em depressão. Mas eu decido, olharam para Ele e foram iluminados. Eu vi o Senhor sentado no seu grande e sublime trono. Senhor, aviva-me de novo, incendeia-me de novo. Como era a frase mesmo?
A falta de prazer A falta de prazer adoece mais adoece mais do que o excesso de sofrimento. que o excesso de sofrimento. Nós vamos sofrer, irmãos, vamos passar por dificuldade, mas, enche o seu coração de prazer por tanta coisa que Deus já fez na sua vida. Amém? Sequência do texto. Na hora que tiver a frase aí, vocês me avisam. Tá? Verso 9. Verso 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual era a oração de Paulo? Que eles fossem cheios de dinheiro, de casa, de cavalo, de cachorro? Não. Cheios de quê? De pleno conhecimento da vontade de Deus. Diga assim: eu preciso conhecer as Escrituras, ler a palavra de Deus. Eu já falei milhares de vezes aqui, eu e você somos aquilo que comemos. Coma a palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Falei com uma mocinha, eu acredito que ela deve estar assistindo. Não mora no nosso país, mora em outro país, mas alguém daqui construiu uma ponte. Pastor, eu tenho um parente, uma moça nova, que está sonhando em se matar. Ela é tão nova. Fale com ela. E eu conversando com ela, disse para ela: se alimente da palavra. Uma moça com 16 anos, com pensamentos suicidas, 16 anos. E eu disse para ela: cuidado com o que você está comendo. Ah, pastor, uma alimentação saudável. Não estou falando desse tipo de comida, não. Eu estou falando o que você come com a sua alma. O que é que você ouve? O que é que você lê? A maior parte das pessoas suicidas, irmãos, vai ver o tipo de música que elas ouvem, vai ver o tipo de literatura. Pais, olhem, atentem para aquilo que os seus filhos gostam de ouvir, assistir. O cara assistiu todos os filmes de terror. Todos os filmes, Jack Estripador, Jack Furador, Jack e as músicas, encha a sua casa de músicas que atraiam a presença de Deus. Encha a sua casa da glória de Deus. A sua igreja começa dentro da sua casa, irmãos. Quer saber quem eu sou? Pergunte para minha esposa, pergunte para os meus filhos. O que é que eu faço, como eu vivo, como é a minha casa, o que a gente assiste, o que a gente curte. Temos dificuldades, temos limitações, mas irmãos, nós temos invocado a Deus na nossa casa, porque a minha primeira igreja está na Alameda Coleirinha, número 150, Palavra da Vida, Recanto Tranquilo, Atibaia. Pronto, você já sabe onde eu moro. É lá a minha casa, é lá que o diabo vai tentar destruir a minha família, é lá que demônios vão tentar destruir a minha família, mas o Cordeiro de Deus tem sido sacrificado na minha casa, e a glória de Deus tem enchido a minha casa, e eu tenho dito: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Com alegria, irmãos, com alegria. Até os cachorrinhos são abençoados, as plantas são abençoadas. Eu oro, irmãos, todos os dias, pela grama. As árvores que eu tento plantar, não está funcionando muito, mas o jardineiro me socorre às vezes. Mas lá, eu oro pelas minhas plantinhas. Eu oro por tudo aquilo que eu tenho, porque olha a sequência do texto: vivam de maneira, você não leu ainda essa parte, né? Não, finalzinho do verso 9 então continua, diz: e isso, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Irmãos, em que nós temos que agradar a Deus? Cantando na igreja? Cantar na igreja agrada a Deus? Agrada. Trabalhar no ministério infantil agrada a Deus? Trabalhar no som e suportar o pastor, que o som nunca está bom para ele,
Agrada a Deus? Sim, tenha paciência comigo. Mas deixa eu dizer o que? Nós precisamos agradar a Deus na academia, no ônibus, no metrô, no trabalho e principalmente na nossa casa. A forma como você trata seus filhos, sua esposa, a vontade que você tinha, mas eu em tudo posso agradar. Eu tenho que agradar a vontade que eu tenho era de pegar aquele menino pelas orelhas, assim, arrancar e ele fazer feijoada naquela orelha. Mas fica só na feijoada. Não, só na vontade. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu não agrado a Deus só aqui. Eu agrado a Deus e eu preciso, Fernanda, ser agradável a Deus em tudo.